última aula nós falamos um pouco sobre governo, sobre a importância da igreja. Falamos por que razão os nossos pais presbiterianos deram uma grande importância à igreja. E nós até falamos sobre 4 pontos, né, que seriam razões que conduziram esses homens a dar importância à igreja. Nós vimos que, em primeiro lugar, porque há uma conexão íntima entre Cristo e sua igreja. Vimos também, em segundo lugar, porque a igreja é um corpo que é tanto divinamente criado quanto divinamente governado por Deus. Então, em primeiro, nós vimos que Cristo é o cabeça da igreja. Em segundo lugar, nós vimos que o Senhor, Ele não somente criou a igreja, mas Ele também governa a igreja, o Senhor Jesus Cristo. Em terceiro lugar, nós vimos que a igreja ela é a representação visível do reino de Cristo na terra. Brevemente consideramos isto. E em quarto lugar, nós vimos que Jesus ele deu uma tarefa singular à igreja, que é a obra de espalhar a palavra e o evangelho, expandindo o reino em todas as nações através da obra missionária. E então nós concluímos as nossas considerações sobre isto, falando sobre o meio através do qual nós fazemos discípulos e que isso é importante para a igreja ser igreja. Hoje nós entramos no primeiro capítulo do livro e falaremos um pouco hoje sobre a igreja na história redentora. Mas uma primeira pergunta que ele coloca como título do primeiro capítulo é assim: o que é a igreja? E o que acontece? Muitas pessoas em nossos dias não consideram tão importante ser membros ativos de uma igreja local. Realmente desconsideram isso. Mas o fato é que nós não podemos pensar assim. Por quê? Porque realmente há muitos benefícios em nós sermos membros da igreja de Cristo, a igreja visível. Talvez alguns de vocês possam testemunhar sobre como a igreja tem sido útil para o seu crescimento cristão. E por que isso acontece? Isso acontece porque Deus designou a igreja como a igreja e a vida cristã para caminharem juntas. A nossa vida cristã caminha ligada à igreja de Cristo. Quando nós olhamos para Colossenses capítulo 2, verso de número 19, o apóstolo Paulo vai nos dizer que a igreja é como um corpo humano com o quê? Com juntas e ligamentos. É isso que ele vai dizer, falando sobre a igreja de Cristo. E ele vai dizer que os cristãos, eles estão ligados com as juntas e tendões, como as juntas e tendões do corpo humano. E ele vai dizer assim, então, Paulo: é por suas juntas e ligamentos, diz Paulo, que todo o corpo, retendo a cabeça, quem é a cabeça? Jesus, Cristo, cresce o crescimento que procede de Deus. Então tem a cabeça é Cristo e nós que somos os membros deste corpo. E nós crescemos o crescimento que procede de Deus. Então a igreja, ela não é apenas crucial para a vida cristã, mas também crucial para o plano e o propósito redentor de Deus, decretado desde a eternidade e executado na história. Mas veja, antes de tratarmos detalhadamente sobre o governo da igreja, nós consideraremos 3 pontos relacionados ao ensino bíblico sobre a igreja, antes de começarmos a tratar com detalhes sobre o governo da igreja. A igreja na história da redenção, primeiro. Segundo, a distinção da igreja visível e invisível. E terceiro, filiação à igreja. Hoje nós tentaremos falar brevemente sobre a igreja na história da redenção. Existe um só povo de Deus desde a antiga aliança? A palavra igreja, meus irmãos, ela serve para descrever o povo de Deus em todas as épocas da história redentora.
A palavra igreja, ela se aplica a realmente todo o povo de Deus, desde a antiga dispensação à nova dispensação. Algumas pessoas poderiam perguntar, e há muita discussão sobre isto. A palavra igreja se aplica a Israel no Antigo Testamento? Talvez aqueles que perguntam isto imaginem que a igreja de Cristo nasceu em Pentecostes, no dia de Pentecostes, em Atos, capítulo de número 2. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus, ele sempre teve um povo em toda a história da redenção. Um povo em toda a história da redenção. Israel, da antiga dispensação, não foi substituído por um povo inteiramente novo, que é a igreja. Não foi um substituído Israel, agora acabou Israel, entrou a igreja, substituindo assim a Israel do Antigo Testamento. Não. Como diz a Confissão de Fé de Westminster, no capítulo 19, terceira seção, o povo de Israel era uma igreja de menor idade. Isso são as palavras da Confissão de Fé de Westminster. Ele vai dizer, mas era uma igreja. Quem? O Israel de Deus. Mas você pode perguntar, tá bom, pastor, mas qual é a evidência bíblica de que Deus teve apenas um povo em toda a história redentora, frequentemente chamado de Israel no Antigo Testamento e igreja no Novo Testamento? Meus irmãos, como sabemos que Israel e a igreja são os títulos do único povo de Deus na Antiga Aliança e na Nova Aliança, respectivamente. Um texto que pode nos ajudar hoje é o texto de Romanos, capítulo 11. Romanos, capítulo 11, nos ajudará a entender um pouco desta realidade. Não somente Romanos, capítulo 11, mas também Hebreus, capítulo de número 3. O que é que nos diz o texto? Vejam, o fato de que muitos judeus, nos dias de Paulo, estavam rejeitando o Evangelho, significa que Deus rejeitou seu povo? A resposta é negativa, né? É isso que diz Romanos, capítulo 11, verso 1. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? Paulo responde, de modo nenhum. Então, Paulo vai responder negativamente. Ainda que muitos tenham rejeitado o Evangelho, isso não significa que Deus rejeitou o seu povo. E ele então vai fazer isso de duas maneiras. Primeiro, ele vai insistir que a queda de Israel não é uma queda total. Você vai encontrar isto em Romanos capítulo 11, do verso 1 ao verso 10. O verso 5 diz assim, do capítulo 11. No tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, não foi uma queda total do povo de Israel. Sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Segundo, ele argumenta que a queda de Israel não é definitiva. É isso que nos ensina Romanos capítulo 11, do verso 11 até o verso de número 32. O que é que Paulo vislumbra? Paulo ele vislumbra a inclusão completa de Israel, como nos revela Romanos capítulo 11, verso de número 12. Ora, se a transgressão deles redundou em riqueza para o mundo e o seu abatimento em riqueza para os gentios, quanto mais a sua plenitude. Uma referência aqui ao povo de Deus, Israel. Então, especificamente, veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, e assim todo Israel será salvo. É isso que diz Paulo em Romanos capítulo 11, versos 25b e verso 26a. Veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios, ele vai dizer, e assim todo Israel será salvo. O ponto, meus irmãos, do apóstolo Paulo é que Deus ele não renegou seus compromissos e promessas ao seu povo. Por quê? Porque Deus é um Deus que é fiel. Mas a incredulidade de Israel, meus irmãos, ela tem um propósito. E qual o propósito?
A incredulidade de Israel tem o propósito de trazer salvação às nações. Por quê? Pois pela sua transgressão veio a salvação aos gentios para pô-los em ciúmes, para pôr o povo de Israel em ciúmes. A transgressão deles redundou em riqueza para o mundo. O seu abatimento em riqueza para os gentios. O fato de terem sido eles rejeitados trouxe reconciliação ao mundo. Então, o fato deles agirem com incredulidade e rejeitando a Deus trouxe grande benefício para nós, que somos os gentios. O apóstolo Paulo, então, ele vai comparar o povo de Deus, em Romanos capítulo 11, com uma oliveira. Em Romanos capítulo 11, do verso 16, parte B, até o verso de número 24. Ele vai fazer uma comparação do povo de Deus com a oliveira, dizendo o seguinte: alguns dos ramos naturais, quem são os ramos naturais? Israel, o povo de Deus, foram quebrados pela sua incredulidade. Isso é o que diz Romanos 11, versos 21 e em diante. Aqui, neste texto, Romanos 11, verso 21, Paulo está pensando nos judeus incrédulos, aqueles que rejeitaram a Cristo. Aí ele vai dizer, então, outros ramos, diz Paulo, foram enxertados em meio deles, ou seja, dos ramos naturais, os judeus, e se tornaram o quê? Participantes da raiz e da seiva da oliveira. Isso é o que nos diz Romanos 11, 17. Paulo, então, aqui ele está pensando nos gentios que foram salvos pela fé em Cristo e foram enxertados à raiz, participantes da raiz e da seiva da oliveira. Notem isto, da seiva da oliveira. Eles foram salvos por Cristo. Os judeus rejeitaram a incredulidade, os gentios creram em Cristo e foram salvos e enxertados da oliveira. Então, os gentios eles foram levados para o povo de Deus. Paulo, então, vai resumir tudo em Romanos capítulo 11, verso 24. O que é que diz Romanos 11, 24? Diz assim: pois se foste cortado daqui, por natureza, era a oliveira brava, e contra a natureza, enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Então, eles foram cortados da oliveira brava, eles são gentios aqui, e eles foram enxertados na oliveira boa, numa única oliveira. Romanos 11, então, nos ensina, meus irmãos, uma verdade sobre o povo de Deus aqui. Qual verdade ele nos ensina? Que Deus sempre teve um povo na história redentora. Existe apenas uma raiz, uma única raiz, que sustenta os ramos. Não é isso que nos diz Romanos 11, 16, verso B? Ele vai dizer assim, 16b, se for santa a raiz, também os ramos o serão. E o verso 18 nos diz, não te glories contra os ramos, porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustenta a raiz, mas a raiz a ti. Então, notem que existe apenas uma raiz que sustenta os ramos, e os ramos são cortados, alguns são cortados, e ramos bravos, que são os gentios, são enxertados, mas há apenas uma árvore. Notem que não há várias árvores com suas raízes, e então um enxertado em uma, não. Os ramos naturais são cortados, ramos que não são naturais são enxertados, e estes são os gentios. Numa raiz, numa árvore, ramos são enxertados. Então a verdade, meus irmãos, é que Deus ele não cortou uma árvore e plantou outra. Deus sempre teve um único povo. Esse é o ponto do apóstolo Paulo, da antiga dispensação à nova, entre judeus e gentios. Até aqui está claro? Espero que tenha ficado claro para entender. Mas um outro texto que vai nos ajudar também a pensarmos sobre isto é Hebreus. Hebreus também nos ensina sobre isto. Em Hebreus capítulo 3, verso 1 até o verso 6,
aqui uma ênfase na verdade de que Cristo é superior a Moisés. O que nos diz Hebreus, capítulo 3, do verso 1 até o verso 6. Hebreus 3, verso 1 até o 6 diz assim: Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também o era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Então, como mencionei, meus irmãos, há uma ênfase aqui na verdade que Cristo é superior a Moisés. O texto, ao dizer que Jesus era fiel àquele que o constituiu, o texto aqui não está sugerindo que Moisés era infiel, de forma nenhuma. Pelo contrário, é afirmado que Moisés também o era em toda a casa de Deus. Então, Jesus era fiel sobre a sua casa e Moisés, ele era fiel em toda a casa de Deus. Mesmo assim, o texto vai dizer que Jesus, ele é superior a Moisés. Aí você pode perguntar, mas como é que é isso? Porque Jesus, ele é superior a Moisés. Porque Hebreus, capítulo 3, verso 3, nos dirá que Jesus, ele estabeleceu a casa. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que estabeleceu. Cristo, então, é aquele que estabelece a casa, por isso tem mais honra e mais glória que o próprio Moisés. Por essa razão, ele tem mais glória que a casa em si. E também mais glória que o servo da casa, que era Moisés. Enquanto Moisés era fiel em toda a casa, detalhe, como servo, como nos diz o versículo 5 de Hebreus capítulo 3, Jesus, por outro lado, é fiel. Como servo? Não. Como filho sobre sua própria casa. Então vejam, há um servo e aquele que é o filho e é fiel sobre a sua própria casa. Então o que é que esse texto está querendo dizer? Que Moisés é o servo da casa, ao passo que Jesus é o filho sobre a casa. Aí você pergunta, tá pastor, o senhor falou tanto sobre casa aí, mas o que é essa casa? O que é que o texto está querendo dizer com isto? O verso número 6 nos diz o que essa casa significa. O que é que essa casa significa? Verso 6 diz assim, Cristo, porém, como filho em sua casa, a qual casa somos nós, se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Quem é então a casa de Deus? A casa é o povo de Deus. Que Moisés fora servo e Cristo é filho sobre a casa que ele mesmo estabeleceu. Então nós devemos observar, meus irmãos, que nessa passagem há somente uma casa, como em Romanos 11 havia somente uma árvore. Moisés serviu nessa casa e Jesus é responsável por essa casa. E é uma só casa. Deus, então, meus irmãos, teve apenas um povo em toda a história redentora. Moisés serviu esta casa e Cristo foi Senhor sobre esta casa. Uma mesma casa da antiga dispensação à nova dispensação, apontando para a realidade que existe um povo do Antigo ao Novo Testamento. Saber então, meus irmãos, que Deus teve apenas um povo em toda a história redentora nos ajuda a entender como os escritores do Novo Testamento
se referiam aos cristãos daqueles dias. O que é que Pedro diz? Em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, parte A, diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Interessante que essas mesmas palavras de Pedro são palavras também encontradas em Êxodo capítulo 19, do verso 5 até o verso 6. As mesmas palavras ditas lá são ditas aqui para o povo de Deus. Em 1 Pedro ainda, capítulo 1, verso 1, Pedro escreve o seguinte: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Pedro, apóstolo de Jesus, aos eleitos que são forasteiros. Aí quando você olha para Gálatas, capítulo 6, verso 16, Paulo vai chamar esta igreja a quem Pedro se dirige de Israel de Deus. É interessante. Gálatas, capítulo 6, verso de número 16. A palavra diz assim: E a todos quanto andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Então veja, enquanto Pedro chamou aqueles daquelas regiões de igreja, Paulo vai chamá-los de Israel de Deus. Vejam como se fossem termos intercambiáveis. Igreja, Israel de Deus, Israel, povo de Deus, igreja, são a mesma coisa. Isto mostra, meus irmãos, então, que a Escritura ensina que há um único povo em toda a história redentora. Agora nós vamos pensar um pouco sobre a igreja no plano de Deus. A igreja no plano de Deus. Nós devemos ter plena convicção de que a igreja ela tem um lugar importante no plano redentor de Deus que se desenrola ainda em nossos dias. Nós sabemos que ele tem um único povo, mas não somente um único povo. Deus, ele tem um único plano para redimir pecadores. Há um plano e há um povo. Um propósito para redimir e um corpo dos redimidos. Ele tem um propósito de salvar e há um corpo daqueles que são salvos. E esse plano, meus irmãos, ele já foi anunciado e não foi anunciado no Novo Testamento, não. O plano de salvação deste povo e de um corpo de redimidos já foi anunciado desde Gênesis capítulo 3, verso número 15. Nós já ouvimos pregação aqui, aquilo é chamado de proto-evangelho. O primeiro anúncio do evangelho. E sobre quem aquele texto fala? Gênesis capítulo 3, verso número 15. Eu vou ler, que diz assim: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Satanás, meus irmãos, é aquele aqui que fere o calcanhar de Cristo, e ele faz isso na cruz. Mas Cristo, ele é aquele que esmaga a cabeça de Satanás, a serpente. Jesus, ele dá um golpe fatal em Satanás na cruz. Isso aqui nos ensina, inclusive, Paulo, em Romanos capítulo 16, verso de número 20, falando sobre esse texto de Gênesis que nós acabamos de ler. Romanos 16, verso 20, diz o seguinte: E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Em Hebreus, capítulo 2, versos 14 e 15, a palavra do Senhor nos diz o seguinte: Visto, pois, que os filhos têm participação comum na carne e sangue, destes também ele igualmente participou,
para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Então nós percebemos em Gênesis 3:15 que há também uma descendência, né? Aqueles que são descendentes da serpente e aqueles que são descendentes da mulher. Mas você poderia perguntar, então, quem é essa descendência? Como essa descendência virá ao mundo? Como ele derrotará o diabo e salvará o povo de Deus? O modo, meus irmãos, de o Senhor fazer tudo isto é através das alianças que ele fez. As alianças que Deus fez com homens, a mesma aliança, como já falamos em outra ocasião, o mesmo pacto da graça sendo administrado por outros homens. E este pacto da graça é aquele que oferece Cristo livremente como Salvador para pecadores. O homem já não é mais salvo pela observância da lei, mas pela salvação em graça. Cristo, então, seria aquele que é prometido no pacto da graça. E este pacto ele foi administrado por Noé, este pacto foi administrado por Abraão, esse pacto foi administrado por Israel em Moisés, este pacto foi administrado por Davi. Todos estes pactos, meus irmãos, nos falam do propósito de Deus de salvar pecadores por meio de Jesus. Este é o plano de Deus. Salvar pecadores por meio de Cristo. E nós sabemos que Deus salva pecadores e Ele salva pecadores individualmente. Essas pessoas têm de se arrepender. Você é chamado individualmente a crer no Evangelho. É isto que fazem os pastores quando estão proclamando a palavra. Eles, ao mesmo tempo, estão convidando homens e mulheres ao arrependimento e à fé em Cristo individualmente. Contudo, ao mesmo tempo, Deus ele salva pecadores como um corpo. Ele salva pecadores como uma multidão. A igreja ela é como a igreja ela é uma parte indispensável no plano de Deus para salvar pecadores. Como nós vemos isso no Antigo Testamento? Nós vemos isso, mais uma vez, em Gênesis capítulo 3, verso 15. Gênesis 3, verso 15, já nos respondeu isso. O texto ele fala sobre o quê? Fala sobre a vitória de Cristo sobre o diabo. Mas nos diz algo mais além disso. O texto também nos diz que Deus estabeleceu uma divisão dentro da humanidade. Que divisão é esta? Aqui já foi mencionada. Alguns alinhados com o diabo e outros com Deus. Aqueles que são semente da mulher e aqueles que são sementes da serpente. Vejam que desde ali existe um povo. E um povo que, estando alinhado a Deus, como semente da mulher, é um povo redimido. Mas há conflito desde o princípio. Há um conflito, e esse conflito já se revela como nós vimos em Gênesis capítulo 4. Nós já vimos um conflito entre duas gerações. O que acontece lá? Caim matou Abel. Semente da serpente se levantando contra a semente da mulher. Os inimigos da igreja se levantando contra aqueles que são povo de Deus. E João, então, mais tarde, em 1 João capítulo 3, verso número 12, vai nos dizer algo sobre aquele que era Caim. Quem era Caim? A quem Caim pertencia? 1 João capítulo 3, verso 12 nos diz: não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Então, qual era a linhagem de Caim? A linhagem da serpente. Ele não era povo de Deus. Então o que acontece? Deus, que sustenta a sua igreja, que cria a sua igreja e a sustenta, ele vai levantar Sete, como aquele que substitui o próprio Abel que foi morto. Nós encontramos isto em Gênesis capítulo 4, verso de número 25. É revelado lá Sete como aquele que haveria de substituir
tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Posteriormente, Enos, descendente de Sete, o que é que ele faz? Lá em Gênesis 4, verso 26. Invocou o nome do Senhor. Primeira manifestação, de modo mais claro, de uma adoração pública daquele que era o povo de Deus. Adoração pública do povo de Deus. A partir dali se começou a invocar o nome do Senhor em Enos. Quem era Enos? Semente da mulher. Povo de Deus. Então vejam, meus irmãos, que a promessa de Deus de redimir pecadores estabeleceu um povo que seria separado do mundo como estes e que este povo ofereceria a Deus adoração verdadeira e sincera. Já está sendo delimitado, separado, marcado desde o princípio isto. O povo de Deus sendo distinto daqueles que não são de Deus. Mas, meus irmãos, é na aliança com Abraão que nós encontramos em Gênesis capítulo 17, que de modo preeminente a importância da igreja, ela se revela para o plano redentor de Deus. É ali que ela é ilustrada com mais clareza, no pacto de Deus com Abraão, em Gênesis 17. Nessa aliança, o povo de Deus, como vai dizer um teólogo chamado Robinson, é visivelmente e formalmente separado para se tornar o povo especial do Messias. Nesta aliança em Gênesis 17. É nesse ponto da história da redenção, observa Robinson, que a promessa do Messias, o vencedor sobre Satanás, assume a forma definida de libertador, legislador e governador de um povo. Ele vai dizer ainda, além disso, essa aliança antecipa o plano de Deus de estender o Evangelho por meio da semente prometida de Abraão a todo mundo, como nós encontramos em Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, que através dele serão abençoadas todas as nações da terra. Naqueles dias, então, de Abraão, essa aliança a circuncisão era aquilo que era o sinal da aliança de Deus, não é? Era o sinal externo da aliança que Deus fez com o seu povo. E essa circuncisão não deveria ser colocada simplesmente naqueles que eram filhos legítimos de Abraão, mas como nós já ouvimos em pregações aqui, também aqueles que eram da sua casa, mas não eram filhos necessariamente dele. Não é? Isso aqui não vai nos ensinar Gênesis 17, verso 12 até o verso número 13. Aqueles que não eram fisicamente descendentes de Abraão deveriam receber o sinal do pacto, o sinal da aliança, deveriam ser circuncidados. Você para e pensa assim, e o que é que tem isso aí? O ponto, meus irmãos, é que nesse pequeno detalhe, nós temos um vislumbre do propósito de Deus de reunir povo de toda nação, tribo, língua e nação. O fato dele acrescentar ao seu povo aqueles que não eram necessariamente do povo, através de um sinal externo que apontava que eles poderiam pertencer ao povo. Isso já indica, de modo ainda um pouco obscuro, aquilo que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 7, verso 9. Apocalipse, capítulo 7, verso 9, que diz: Depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Batendo palmas não, viu? Mas com folhas de palmeiras.
Então, como Robinson observa, ele vai dizer assim: a aliança abraâmica prepara o palco para as outras alianças da história redentora. Ele vai escrever dizendo o seguinte: a aliança com Abraão é especificamente com ele, como representante e cabeça de uma sociedade separada, de um povo separado. A aliança feita por meio de Moisés é com essa própria sociedade, agora existindo verdadeiramente. Há legislações, há determinações, há regras, há prescrições, mas com essa mesma sociedade separada por Deus. A aliança com Davi faz prescrições para um rei que deve governar sobre essa sociedade peculiar como sua cabeça perpétua. E quando, na plenitude dos tempos, o rei se manifestou, ele não reivindicará diretamente a liderança do mundo em geral, mas de um reino não deste mundo. Qual a missão deste rei? Sua missão é as ovelhas perdidas da casa de Israel e sentar-se no trono de Davi. Em outras palavras, meus irmãos, a aliança mosaica de Êxodo capítulo 19 ordena a vida da sociedade que Deus criou a partir de Abraão, um povo eleito. A aliança de Deus com Davi, em 2 Samuel capítulo 7, promete especificamente que o povo de Deus deve ser governado por um rei descendente da linhagem de Davi. E o que nos diz o Novo Testamento? O Novo Testamento nos diz que a Jesus, Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Isso é o que nos diz Lucas capítulo 1, verso de número 32. Quem era o rei prometido para governar o povo de Deus? O rei, aquele que fora prometido a Davi, ao dizer: estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Isso se encontra lá em 2 Samuel 7,13. É Jesus. Aquele que se assentaria no trono do seu pai, Davi. Isso significa então, meus irmãos, que Jesus governa o seu povo de modo especial e distinto como mediador e cabeça da igreja do Senhor Jesus Cristo. Exatamente isto. Isto já fora prometido e determinado desde a antiga aliança, prometido ali a Davi. A um povo organizado em sociedade sob leis e prescrições, um governador é prometido e este governador é o próprio Cristo. E Paulo fala com muita clareza quando escreve em Colossenses capítulo 1, verso de número 18, para que ninguém tenha dúvida, quando ele diz assim: ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que todas as coisas tenham a primazia. Então vejam, meus irmãos, que esse povo, ele será tirado de todas as nações, para as quais Jesus então vai enviar seus discípulos, como nos ensina Mateus capítulo 28, do verso 18 até o verso 20. E esses discípulos então serão reunidos, e nós lemos Apocalipse 7:9, uma multidão inumerável estará diante de Deus, e que esta bênção de Abraão, ela realmente chegou às nações através de Jesus Cristo, como nos diz Gálatas capítulo 3, verso de número 14. Então o Novo Testamento, meus irmãos, ele não perde de vista a igreja no plano da redenção. Vimos que Paulo fala da igreja de Cristo como um corpo e Cristo como cabeça. Em Mateus 28, Jesus, ele é o rei sobre a igreja. Deus o Pai o deu o poder para reinar sobre a igreja. E Paulo escreve em Colossenses 1, versos 13 a 14, dizendo o seguinte: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados.
E estes que são redimidos por Cristo são aqueles que são chamados em Efésios capítulo 2, verso 19, de casa de Deus. Quem governa sobre essa casa? Vimos anteriormente. Cristo, governando sobre esta casa. Então, meus irmãos, o Novo Testamento descreve o povo de Deus, um único povo de Deus, numa única mesma árvore e casa, tendo Cristo como o seu noivo. Vários textos descrevem isto. Marcos 2, 18 a 20, Efésios 5, versos 22 a 33, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 2. Concluímos com as palavras do próprio autor do livro, que diz o seguinte: a história da redenção começou com uma promessa de Cristo e para a igreja em Gênesis 3,15. De modo adequado, a história redentora termina com essa promessa cumprida maravilhosamente em Cristo. A verdade bíblica é que Deus sempre teve um povo e Ele redime esse povo como um só povo, uma igreja. Amém. É aqui que nós